problema não é a falta de disciplina, o problema é que você está tentando mudar grande demais ou rápido demais. Eu quero fazer uma série agora comentando sobre esse livro que eu estou lendo, na verdade, e à medida que eu for lendo, eu vou gravar alguns vídeos para me forçar a lembrar mais sobre esse conteúdo, porque o primeiro capítulo já me impactou bastante. Então, eu terminei de ler o primeiro capítulo e já senti que é um livro muito bom. Já recebi de outras pessoas feedback de que de fato é um livro bom, que valia a pena ler, então eu resolvi agora pegar para ler e acabei de ler o primeiro capítulo. Então eu vou gravar alguns vídeos se o capítulo for pertinente àquilo que eu quero falar. O primeiro eu vou fazer um geral dele aqui desse vídeo, e tem uma parte dele em específico aqui que talvez eu faça um outro vídeo sobre ela, que é a questão dos 4 problemas que ele cita aqui, das metas. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos dar uma geral aqui no capítulo. Aqui ele começa falando de um termo, na verdade ele conta a história aqui, né, de um técnico da seleção britânica de ciclismo, um cara chamado Dave Brailsford, algo assim. E a seleção britânica nunca tinha vencido nada, apesar de ser um país que treinava, que fazia jus e tinha uma possibilidade de ganhar, dentro do ciclismo não ganhava nada. E esse cara foi contratado e ele tinha um termo chamado agregação de ganhos marginais. O que significa isso? Que na ideia dele, se você mudasse pequenos detalhes, não diretamente ligado àquilo, no caso ali ao ciclismo, mas a questão do pedalar em si, mas em torno de tudo que gira para que o atleta fizesse uma boa prova, ele poderia conseguir melhores resultados. E assim foi feito. Esse cara começou a implementar coisas e foi girando e foi mudando tudo até que a seleção britânica se tornou uma das campeãs aí com maior prestígio dentro da área do ciclismo. E o que você vai aprender aqui nesse primeiro capítulo? 3 coisas básicas aqui. Por que grandes mudanças frequentemente falham? Como pequenas ações moldam a sua identidade? E o grande poder do 1%. E por que a maioria das pessoas subestimam esse poder? No final você vai perceber que o que é insignificante hoje, o que parece ser insignificante hoje, pode ser o que vai fazer uma grande diferença na sua vida no longo prazo. Ele traz a ideia de que a gente fica meio que obcecado com grandes resultados, né? A maioria das pessoas querem emagrecer rápido, ganhar muito dinheiro rápido, mudar de vida de forma rápida, de forma geral. E de fato seria bom, né, se fosse verdade para todo mundo, mas não é. Algumas pessoas podem dar talvez uma sorte, talvez de fato elas entenderam que aquilo ali seria necessário, enfim, não, isso não vem ao caso. A questão é que no Hábitos Atômicos, o autor aqui, o James Clear, prega que o que deveria ser feito é melhorar aos poucos, com o objetivo lá na frente que você está buscando. Então ele traz a ideia da melhoria de 1%, que se você melhorar 1% por dia, ao final de um ano você terá melhorado 37 vezes. E essas pequenas melhorias, elas vão estar ligadas a hábitos, a pequenos hábitos que a gente tem no dia a dia. Uma comparação que ele faz é que quando você muda em 1 grau a rota de um avião, e ele cita o exemplo de um avião que está saindo de Los Angeles voando para Nova York. Se você muda 1 grau, essa 1 grau de diferença vai fazer com que o avião chegue em outro destino, no caso é Washington, que é um destino do outro lado, né, podemos dizer assim, dos Estados Unidos, referente ao ponto onde ele queria chegar, que seria Nova York. Então uma pequena mudança gera um resultado muito grande lá na frente, uma diferença de resultado muito grande lá na frente. E assim ele prega em relação a gente melhorar 1% por dia. Só que isso pensando nos nossos hábitos diários, em pequenas coisas que a gente poderia fazer que podem trazer mudança. Pegando isso para a nossa vida, às vezes a gente faz certas coisas e parece que nada está mudando. Um grande exemplo que a gente tem disso é o aprender a andar de bicicleta. Parece que você não está aprendendo. Você tenta, cai, tenta, não vai, tenta, não sai do lugar e fica aquela coisa. Aí uma hora você anda. Mas essa uma hora você anda ou é aquela gotinha d'água que estava faltando. E ele chama isso de platô do potencial latente. Enquanto você não
persiste até romper esse platô, parece que as coisas não estão mudando. Se você for pensar em relação a dinheiro, os juros compostos funcionam mais ou menos da mesma forma. No início tem alguma diferença, mas parece que não é tanto assim. Mas à medida que aquilo vai tomando uma proporção, esses juros vão se acumulando e na hora que vê o montante está ficando muito maior. E esse platô de potencial latente, que é o que ele chama aqui, ele diz assim, ó, reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar arduamente, é como reclamar que um cubo de gelo não está derretendo quando você o aquece de 25 a 31 graus. Na ideia de que as pessoas reclamam, mas eu não estou conseguindo, eu não estou tendo o resultado que eu gostaria e tudo mais, mas ela está ainda aquecendo o gelo entre 25 e 31 graus, quando o gelo, na verdade, precisa de 32 graus para começar a derreter. E ela está ali, o meu gelo não derrete, mas você tem que chegar nos 32 graus. O gelo a gente sabe, por uma questão física, que é isso. Mas na nossa vida, os resultados que a gente busca, seja ele financeiro, relacionamento, esses números, eles não são tão palpáveis assim. E às vezes você precisa de fazer, persistir até você romper esse platô de potencial. Enfim, chegar no resultado que você estava buscando. E aí parece que, nossa, agora tudo flui, agora tudo vai, mas até chegar lá é muito difícil. Na praia ali, né, você passar onde as ondas ficam quebrando, parece que a onda te volta, você vai indo, e depois você passa aquilo ali, a arrebentação, você fica mais tranquilo, numa área mais tranquila. Então assim é a ideia dele do platô de potencial latente aqui. Tem uma outra parte que eu achei interessante dentro desse aqui, que ele fala pra gente esquecer das metas e concentrar-se nos sistemas. E aqui ele faz uma crítica às metas, porque meta sempre tem aquela coisa de eu coloco aquele objetivo e se eu atinjo eu fico feliz, se eu não atinjo eu não fico feliz, né? Eu fico triste, não é talvez a melhor palavra aqui. Então ele não gosta muito dessa questão de dualidade, ou é isso ou é aquilo. O que ele cita é a gente concentrar no processo, na ideia de verificar o que você vem fazendo todos os dias, esse 1% melhor cada dia, para chegar naquele objetivo. Então, não quer dizer que você não deva ter a meta lá, o objetivo, mas você não deve se apegar a ela. É melhor que você se comprometa com um processo que pode te levar até esse objetivo, até essa meta, certo? Então ele fala aqui, ó, se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas, concentre-se no seu sistema. Vários problemas surgem quando se gasta muito tempo pensando nas metas e não há tempo suficiente para projetar seus sistemas. E aí ele vai falar aqui de 4 problemas. Eu vou falar desses problemas aqui mesmo. Talvez eu ia fazer um outro vídeo só para falar desses problemas aqui, mas não, já está no jeito aqui já. Ó. Problema número 1. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Pensa bem, você vai disputar um campeonato de alguma coisa. E aí, tanto você quer ganhar, como seu adversário quer ganhar. Então, todo mundo colocou meta a medalha de ouro, por exemplo. Todo mundo coloca como meta atingir um determinado resultado financeiro. Todo mundo é muita gente, né? Quem quer, na verdade. Tem gente que não quer. Só que se você se pauta apenas por isso, a sua chance de frustração é maior, como ele já disse, né? Como eu disse aqui. E aí ele cita aqui o seguinte, ó, todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro, todo candidato quer conseguir o emprego, é isso. Não foi a meta de ganhar o Tour de France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos o desejo de vencer era o mesmo. Como qualquer outra equipe esportiva profissional, a meta sempre esteve lá, somente quando implementaram um sistema de pequenas melhorias contínuas conseguiram um resultado diferente. Então é isso. Entender que isso é um problema. Tanto você quanto seu adversário ele vai ter o mesmo objetivo. Se você se concentra na meta, ele também, quem vai definir quem que ganha isso? Então, é melhor se concentrar no processo. Segunda coisa, segundo problema, alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. E aí você chega ali, alcançou, e agora? Tem que definir outra. E fica naquela eterna busca de alcançar metas, né? Quando, na verdade, a maior parte do tempo você passa no processo de atingir aquela meta.
Ele cita assim, ó, alcançar uma meta muda de vida no momento. Esse é um fato controverso sobre aperfeiçoamento. Achamos que precisamos mudar os resultados, mas eles não são o problema. O que realmente precisamos mudar são os sistemas que os produzem. Ao resolver problemas no âmbito dos resultados, a solução é temporária. Para que a melhoria seja perene, você precisa resolver os problemas no âmbito do sistema. Corrija as entradas e as saídas se corrigirão. Então esse é o problema número 2. O problema número 3 é as metas restringem a sua felicidade. Foi o que eu falei ali um pouco antes. O pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando alcançar minha meta, serei feliz. Então, enquanto você não alcança sua meta, você não goza da plenitude, da felicidade. Porque você está sempre em busca de alcançar. E quando você atinge, aí tem aquele momento, ela é momentânea, de felicidade, e define uma próxima meta. E aí você entra nesse ciclo todo de novo. Então você concentrar no sistema seria melhor. Além disso, as metas criam um conflito ou você atinge seu objetivo e é bem sucedido, ou fracassa e é uma decepção. Mentalmente, você se enquadra numa versão restrita de felicidade. Isso é um equívoco. É improvável que o seu caminho real ao longo da vida corresponda à exata jornada que tinha em mente quando a iniciou. Não faz sentido restringir a sua satisfação a um cenário quando existem muitos caminhos para o sucesso. Então, às vezes, a gente define uma coisa e acha que é só aquilo ali que vai fazer a gente feliz. Quando, na verdade, a gente poderia olhar para várias outras coisas dentro desse processo para chegar num objetivo final que também poderia deixar a gente feliz. Então você deixa de perceber e adquirir vários possíveis momentos de felicidade na vida, né? Baseados apenas, ficando restrito à meta. Por isso que o problema 3 é as metas restringem a sua felicidade. E o problema 4, ele diz assim, ó, as metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Ó, veja bem isso aqui. Uma mentalidade orientada por metas pode criar um efeito ioiô. Muitos corredores trabalham arduamente ao longo dos meses, mas assim que cruzam a linha de chegada, param de treinar. A corrida não está mais lá para motivá-los, quando todo o seu trabalho árduo está concentrado em uma meta específica. O que restará para impulsioná-lo depois de vir alcançada? O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Então, esse capítulo 1 aqui, cara, ele é baseado em toda essa questão de pequenas melhorias no dia a dia. Esse 1% melhor em alguma coisa aumenta a possibilidade de você atingir um objetivo. Se você focar em apenas nesse objetivo e esquecer o sistema que você precisa de criar para chegar nele, a sua chance de se frustrar e não ter uma felicidade ou ter apenas uma felicidade momentânea, caso você chegue lá, ela é muito alta. Então a orientação dele é: foca no processo, no sistema que você precisa de definir para chegar num objetivo. Tem o objetivo, ele não está falando aqui que não é para você ter meta também, mas entenda que o processo ele é mais importante. Ele vai ser mais importante do que chegar lá nesse objetivo, né? Então é isso. O resumo do capítulo aqui é justamente, ó, hábitos são juros compostos do aperfeiçoamento. Hábitos são uma faca de dois gumes, podem trabalhar para você ou contra você. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze o limite crítico. Os resultados poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente, coisa que cada vez está mais difícil para a gente, né? Ter paciência para chegar nas coisas. Parece que é tudo muito rápido, todo mundo ganha dinheiro fácil, rápido, e parece que só a nossa vida que não muda, mas não é assim. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os hábitos são um bloco de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas, concentre-se no seu sistema e você não sobe para atingir o nível de seus objetivos, você desce ao nível do seu sistema. Então esse é o capítulo 1 que para mim já valeu o livro. Já foi o suficiente para eu ter percepções de coisas na minha vida e que me orientaram, de certa maneira, a tomar melhores decisões aqui para resolver essas percepções.
Em breve devo fazer algum conteúdo, porque me parece um livro bom aqui para eu trabalhar minha mente, gravar vídeos e talvez ensinar alguém aí que estiver assistindo esse vídeo, que se fizer sentido para você aí, depois você comenta aí, vê se vai ser legal, tá bom? Se você está aqui até agora, se inscreva no canal, deixa um curtir no vídeo. Se tiver alguém que você acha que vale a pena compartilhar, compartilhe com essa pessoa para ajudá-la. Nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais. Aos hábitos atômicos aí, ó.